Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais esse estudo do livro Obras Póstumas. Nós fazemos parte do CELB, Centro Espírita Luz e Verdade, centro espírita situado no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro, e fazemos parte do GELCO, que é o Grupo de Estudo dos Livros da Codificação. Esse canal é dedicado ao estudo do livro Obras Póstumas, mas você pode achar os demais livros pesquisando no YouTube por GELCO CELB. Hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, Natureza de Cristo, a segunda parte, abordando outros tópicos sobre esse estudo. Antes disso, nós vamos agora fazer uma leitura, depois uma oração, e aí sim vamos abordar o tema. A leitura do livro de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A lição é: amas o bastante? Perguntou-lhe terceira vez Simão, filho de Jonas: amas-me? Está em João, capítulo 21, versículo 17. Aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por 3 vezes quanto à segurança de seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera-se, supondo que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Contudo, o ensinamento é mais profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seus tutelados do mundo, ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Muito significativa, portanto, a pergunta do Senhor nesse particular. Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares. Não deseja inteirar-se dos conhecimentos do colaborador relativamente a ele. Não reclama compromisso formal. Pretende saber apenas se Pedro o ama, deixando perceber que, com o amor, as demais dificuldades se resolvem. Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. É imperioso, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que tuas indagações são louváveis, mas, em verdade, somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor. É com essa leitura de hoje que nós vamos pedir ao nosso irmão Sérgio para fazer a nossa oração inicial. Querido Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, para falar em Teu nome, Jesus, para estudar os Teus ensinamentos, para aprendermos mais um pouquinho, Jesus, para desenvolvermos a fé raciocinada, Jesus, na certeza de que tudo que nos acontece é para o nosso bem, na certeza de que estamos aqui, Jesus, para aprimorarmos a cada vez mais os nossos espíritos, para sermos mais amigos, irmãos, para que possamos, Jesus, enxergar uns nos outros o que há de melhor, Senhor. Obrigado, Mestre, por esta noite maravilhosa, aonde nesse exato momento muitas casas religiosas estudam e falam em Seu nome, Senhor. Meu Pai amado, nesse momento, Senhor, pedimos a Ti que essas vibrações de amor, de paz e harmonia envolva todo o nosso planeta, Senhor, para que haja amor, haja compreensão, haja conformidade entre as pessoas, entre as uniões, entre os países, e que a gente, Senhor, possa cada dia mais aprender e poder servir a Ti. Assim, Mestre, agradecido por esses bons espíritos que guiam esses estudos, agradecido pela Casa Espírita, o Centro Espírita Luz e Verdade, que nos dá a oportunidade de trabalhar, sobretudo ao nosso Pai, que é Deus, nós nos pedimos humildemente que possamos iniciar o estudo de hoje dando graças a Deus. Graças a Deus. Então a gente vai começar o estudo hoje abordando, sobre essa questão da natureza de Cristo. A gente está estudando se Jesus é ou não Deus. E hoje vamos começar esse estudo com um tópico sobre a dupla natureza de Jesus. Luciana.
Boa noite. Bom, hoje a gente vai iniciar, como o Humberto falou, o item 5, tá? Falando sobre a dupla natureza de Jesus. Bom, no início, Kardec, ele coloca que se a gente acreditasse nessa hipótese, né? Se considerássemos essa hipótese de que Jesus teria essa dupla natureza, ou seja, ora Deus, ora Jesus, né? A gente iria tornar insolúvel algumas questões, insolúveis, né? Melhor dizendo, algumas questões. Porque quando a gente começa a estudar a natureza de Jesus, a gente entende que Jesus, ele tinha, né, a gente sabe que ele tinha um corpo de carne e osso. Então, ele provavelmente sentia, sofria as dores da matéria, né? Em que sentido, né? Dores da matéria, né? Pancadas, né? Batidas. Então, assim, o corpo de Jesus era um corpo material, formado de carne e osso. E quando ele falava, né, quando Kardec coloca aqui que ele falava, ele era imbuído, né, da luz divina. Então, todos os ensinamentos que ele passava, toda a oratória de Jesus, era imbuído do quê? Do sentimento divino, do seu espírito evoluído, tá? E que isso não quer dizer que ele falava como Deus, tá certo? Então, se a gente for ler, né, a codificação, a gente vai encontrar algumas bases, né, para a gente entender um pouco isso. Como, por exemplo, no Livro dos Espíritos, na questão 625, quando Kardec pergunta aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo, ou seja, qual foi o modelo que Deus nos deu, né, aqui na Terra, para nos servir de modelo, de guia. E aí os espíritos respondem a Kardec: vede Jesus, né? Então a gente pode perceber o quê? Que Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral, onde nós podemos aspirar coisas boas, onde nós podemos aspirar que viveremos um momento, um futuro bom, né, de consolações, que Deus nos ofereceu esse Espírito perfeito para iluminar o nosso caminho, tá? E trazer também a questão das leis, né, das leis divinas, né, não aquela lei de olho por olho, dente por dente, mas a lei de amor ao próximo, né, de você fazer ao próximo o que gostaria que fizessem com você. Então, Deus nos enviou esse modelo, como eu falei no início, de carne e osso, mas, claro, com o seu espírito que puro, um espírito que perfeito. Então, assim, do nosso conhecimento, né, de como espírito perfeito que teve aqui na Terra, a gente tem como exemplo Jesus, tá certo? E na Gênesis, Kardec continua falando para a gente que a encarnação de Jesus foi uma dessas missões especiais que Deus só confia realmente aos seus missionários, né? Que ele só confia àqueles espíritos realmente que estão já numa escala de espíritos puros, tá certo? Por conta da grandiosidade da missão que Jesus trouxe aqui na Terra. E aí a gente pode ver também no Livro dos Espíritos, no item 112 e 113, a classificação dos espíritos puros, né? E colocam para a gente que eles são os mensageiros e são os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal, dirigem a todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos. E o mais interessante de tudo isso é que para eles é uma ocupação agradável, é algo feliz, é algo bom, né? Isso não causa um pesar fazer o bem, isso não os tortura, pelo contrário, isso é uma felicidade ao coração desses espíritos puros. Então, a gente percebe, né, que os espíritos também colocam para a gente a condição de Jesus como um servo, né, que veio à Terra numa missão dada por Deus, tá certo? Então, se a gente pensar, né, que
Jesus ora falava como Deus, ora falava como homem, a gente tem uma complicação aí, tá certo? Como Kardec coloca aqui, a gente tem uma impossibilidade, né, de distinguir quando ele está falando como homem e quando ele está falando como Deus, tá certo? E aí, prosseguindo o estudo, que a grande questão desse item, que coloca aqui para a gente, da dupla natureza de Jesus, é descaracterizar essa visão, né, que muitos têm que Jesus seria e Deus seriam os mesmos, tá? A gente viu na semana passada, né, algumas passagens, né, alguns profetas colocando, e na verdade o próprio Jesus citando nos evangelhos, se colocando como servo, se colocando como mediador, né, se colocando como um subordinado. Então, quando você é subordinado, quando você é mediador, você é subordinado a alguém, você é mediador entre partes, né? Então, se Jesus fosse Deus, não haveria necessidade dele interceder por ninguém, dele mediar por ninguém, né? Dele ser subordinado por ninguém. Então, a gente vê que há um contrassenso, né? Então, na passagem que ele faz a aparição para Maria Madalena, ele coloca, né, lá no Evangelho de João, suba ao meu Pai e vosso Pai, suba ao meu Deus e vosso Deus. Então, a todo momento, Jesus, ele se refere ao Pai, né? Ele se coloca e nos coloca numa condição de subordinados ao Pai, tá? Então, isso vale para a gente entender e descaracterizar essa visão, né, que a gente tem, que algumas pessoas têm, que Deus e Jesus seriam os mesmos, tá? A gente também percebe que Jesus, ele se coloca em sacrifício, se oferece ao Pai em sacrifício pelos pecadores, né? Para a remissão dos pecadores, né? Se ele fosse o próprio Deus, não precisaria interceder, né? Pois ninguém intercede por si mesmo, tá certo? Então, esse capítulo, ele vem mostrar para a gente que, quando ele fala se refere a Deus, ele está numa situação de insubordinação, né, ao Altíssimo, tá? Então, esse item, ele veio mostrar basicamente isso para a gente, que Deus, ele veio à Terra, né, Jesus, perdão, ele veio à Terra como um espírito puro, enviado por Deus, tá? E que é o nosso maior exemplo de espírito puro aqui na Terra, tá? Que veio, sim, interceder por nós, mediar por nós, mas que não é a mesma coisa, tá certo? A gente viu já há tempos atrás que Deus, ele é o quê? Como está lá no Livro dos Espíritos, ele é inteligência suprema e causa primária, causa primeira de todas as coisas, né? Então, Jesus, né, também teve seu princípio, né, assim como nós, né? Só que Jesus, é claro, já se encontra, né, numa situação, né, de espírito puro, e nós ainda estamos caminhando. Um dia chegaremos lá, uns a passos largos, outros a passos mais curtos, vai depender das nossas escolhas, né? Vai depender do nosso livre-arbítrio, mas esse é o destino de todos nós, tá? Então, agora eu vou passar para o item 6, tá? Para o Sérgio continuar, que é a opinião dos apóstolos. Boa noite, queridos irmãos. É com muita alegria que estamos mais uma vez aqui juntos, né? E sempre eu lembro e gosto de lembrar que nós também somos estudantes da doutrina, né? Não somos professores, somos estudantes. Estamos aqui aprendendo junto com vocês. Então, como a nossa irmã falou, a Luciana, nos estudos anteriores, até o momento, os nossos estudos anteriores, nós temos nos apoiado exclusivamente nas próprias palavras do Cristo, quando ele dizia que era o enviado, né? E quem era o enviado foi enviado por alguém, né? Como nossa irmã falou também aí, né? Só estou lembrando que semana passada nós lemos algumas citações de Jesus na Bíblia, dizendo isso, que eu sou enviado. Ele sempre falava, eu sou enviado, eu fui enviado, eu sou filho de Deus. Então, o próprio Jesus já falava que ele, como enviado, ele foi enviado por alguém, né? Então, ele estava submetido a alguém. Ele sempre se colocava submisso à vontade do Pai.
que é nosso Pai, que é Deus, que é o Pai de todos nós, né? Então, a gente se prendeu naquelas palavras do Cristo, né? Como elemento essencial de convicção. Porque fora daí só pode haver opiniões subjetivas, né? Porque o Cristo falando não tem nada melhor do que isso, né? Mas aí nós vemos aqui, esse item sexto, a opinião dos apóstolos sobre isso. Então nós vamos ver que os apóstolos também, que conviviam diariamente com Jesus, estava ali no seu dia a dia, que estava na intimidade do Cristo, e eles, nessa intimidade, ele sabia, poderia ter alguma revelação de algum segredo, né, que Jesus falasse para eles: olha, eu sou Deus, eu não sou filho de Deus. Mas não, os nossos próprios irmãos apóstolos, eles colocavam Jesus como filho de Deus. Então nós vamos ler aqui algumas passagenzinhas também, não vamos ler muitas, porque são muitas. Depois eu convido a todos que leiam em casa essas passagens, para que isso fique bem gravado em nossas mentes. Agora é interessante lembrar também, quando a gente fala dos apóstolos, a gente percebe assim, né? Eu acho muito bacana. Uma vez eu escutei uma palestra do Dr. Paulo César Frutuoso, ele falando sobre os apóstolos. E a gente enxerga os apóstolos assim como espíritos evoluidíssimos, né? Espíritos com a condição espiritual muito acima da gente. E a gente vai perceber, depois a gente vai estudando os apóstolos, a gente começa a perceber que eles eram pessoas comuns, né? Que eram comuns aqui na Terra. Então, isso traz uma certa alívio para a gente, porque a gente sabe que nós também somos pessoas comuns e que nós podemos abraçar as questões do Cristo. E eles abraçaram as questões do Cristo, né? Tem até uma passagem do apóstolo Paulo, antes de eu citar aqui, eu gosto de citar essa passagem dele, que Jesus chegando lá, eles tinham acabado de fazer uma pescaria, desculpa, o apóstolo Pedro, né? Eles estavam acabaram de fazer uma pescaria e estavam lavando as suas redes. E sacudindo ali, lavando as redes, aquilo para eles ali, aquele sacudir da rede, lavar a rede, era um ato muito triste, porque ele não havia pego nenhum peixe. E Jesus se aproximou de Pedro e pediu para que eles levassem o barco novamente para o mar e jogassem a rede num determinado local que ele falasse. E Pedro contestou, né? Pedro era uma pessoa comum, era uma pessoa igual a gente, comum. Senhor, mas eu acabei de vir da pesca, eu acabei de vir de lá. Não tem peixe. Não, Pedro, faça o que eu estou te falando. Aí Pedro, tá, você está falando, então eu vou seguir o seu pedido. E ali ele foi, como todo mundo já sabe, ele jogou a rede e pegou muitos peixes. Então ele se jogou aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Jesus diz em resposta: pare de ter medo, de agora em diante você apanhará os homens. A verdade, você será pescador de homens. Olha que coisa linda. Então, que nós também sejamos pescadores de homens, dentro das nossas limitações, porque somos aprendizes, temos muitos defeitos, muitos erros, mas estamos tentando seguir esses ensinamentos. Então, que sejamos pescadores de homens, assim como Jesus disse a Pedro, né? E agora, a partir de hoje, você será pescador de homens. Olha que bacana, né? Então, tem uma passagemzinha, que eu vou ler só aqui, vou ler umas duesinhas, só para a gente ver que os apóstolos também falavam dessa questão que Jesus era filho de Deus, que Jesus não era Deus. Aí ele tem uma passagem assim: ó israelitas, escutai as palavras que vos vou dizer. Sabeis que Jesus de Nazaré foi um homem que Deus tornou célebre entre vós. Jesus foi um homem que Deus lhe tornou célebre entre vós, pelas maravilhas, prodígios e milagres que o mesmo Deus fez por seu intermédio no meio de vós. Entretanto, vós crucificais e lhes destes morte pelas mãos dos maus, tendo-vos ele sido entregue por ordem expressa da vontade de Deus. Ser entregue por ordem expressa da vontade de Deus e por decreto da sua presciência. Mas Deus o ressuscitou, detendo as dores do inferno, por impossível que ela ia permaneça. Porque Davi disse em seu nome:
Eu tinha o Senhor presente sempre diante de mim, a fim de que eu não fosse abalado. É por isso que o meu coração se rejubilou, que a minha língua cantou cantos de alegria, e que minha carne mesmo repousará em esperança. Porque não deixareis minha alma no inferno, e não permitireis que o vosso santo experimente a corrupção. Vós me fizeste conhecer o caminho da vida, e me encheste de alegria, que dá à vista do vosso semblante. Está em Atos dos Apóstolos, lá em Prédica de São Pedro. Então você vê, o próprio Pedro, né, já diz ali que ele é filho de Deus, o homem que foi enviado por Deus. Claro, como nossa irmã falou, e nós já falamos em outras aqui, que o Espírito extremamente acima da nossa capacidade de compreensão da evolução que esse Espírito, que é Jesus. Né? Tem outra parte que Moisés disse aos nossos pais: o Senhor, vosso Deus, vos suscitará dentre de vossos irmãos um profeta como eu. Escutai-o em tudo o que ele disser. Quem não escutar esse profeta será exterminado no meio do povo. Então, pois, ele disse que o Senhor, vosso Deus, vos suscitará, vos enviará um profeta como eu, que é, na verdade, Jesus. Né? Foi por vós, primeiramente, que Deus suscitou seu Filho. Foi por vós, primeiramente, que Deus suscitou o seu Filho e vô-lo enviou para vos abençoar, a fim de que cada um se convertesse na sua má vida. Atos dos Apóstolos, também está lá em Pedro. Né? Então tem outras também aqui que não vamos ler, porque senão nosso tempo é curto. Então essas citações comprovam claramente o caráter que os apóstolos atribuíam a Jesus, né? Como filho de Deus. Né? Os apóstolos conviviam ali diariamente com ele, na intimidade dele, né? Que compartilhavam de todas dos seus sermões, da sua intimidade. Então, os apóstolos já atribuíram a Jesus a ideia de que ele era filho de Deus. Né? E a ideia exclusiva, vamos ver aqui... Então, não foi, pois, entre os apóstolos, então não foi entre os apóstolos que nós tivemos essa ideia de que Jesus era filho de Deus, né? Isso veio, que a gente já sabe, né, que foi uma imposição colocada lá pela igreja, né, que consolidou Jesus e Deus com a mesma pessoa. Mas para nós espíritas, nós sabemos que Jesus foi criado igualzinho a todos nós, né? E que nós um dia chegaremos à mesma posição do Cristo. Dá até a impressão que a gente está falando uma coisa assim absurda, mas não é absurdo. Nós somos regidos por leis naturais, que nós estudamos na Casa Espírita. São as leis naturais, as leis divinas. Todas as leis, a gente pode se desviar delas pelo livre-arbítrio. Mas uma das leis a gente não consegue se desviar, que é a lei do progresso. Todos nós, espíritos criados por Deus, estamos fadados a chegar à perfeição. Tá bom? Então agora eu vou passar para o nosso irmão Humberto, para que continue o nosso estudo. Desculpa, para a Luciana, perdão. Mas até antes de... Foi bom você passar para mim rapidinho, Luciana. Vamos dar boa noite para as pessoas, né? Claro. Presentes conosco. Ó, Ana Cláudia, boa noite. Sofia, boa noite. A Solange Guimarães. Ao Edson Costa. A Sônia Guimarães. A Regiane Lima. Diogo Laranja. A Débora Coutinho. E a Ana Cláudia Tito. E a Glória Costa. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui estudando com vocês. Se tiverem algum comentário, alguma dúvida, podem postar aí nos comentários, que a gente tenta responder aqui. E se não soubermos, a gente tenta trazer a resposta na próxima semana. Tá bom? Agora sim, Luciana, pode dar continuidade. Então, nesse item 3, Kardec começa falando para a gente
Perdão, item 3 não, item 7, né? Estou voltando, item 7. Kardec coloca para a gente, inicia, né, o item falando que, além das afirmações de Jesus e dos apóstolos, nós também podemos verificar, né, e identificar na Bíblia alguns fatos, né, algumas predições que ocorreram, né? E aí o nome do item é Predição dos Profetas com relação a Jesus, né? E aí a gente vai entender o que é uma predição, né? A predição é afirmar o que vai acontecer, é uma previsão. Então, nesse item, os profetas, né, é colocado para a gente algumas palavras, né, alguns enunciados de muitos profetas sobre a vinda do Messias, né? E não só sobre a vinda do Messias, como também a divisão entre Deus e Jesus, né? Que não são os mesmos, né? É a separação, né? Que Deus é Deus, Jesus é Jesus. E lá no Evangelho, no capítulo 1, é colocado assim, pelos Espíritos. Não foi simplesmente, se referindo a Jesus, o de um legislador moralista sem outra autoridade além da palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado a sua vinda. E a sua autoridade provinha da natureza excepcional de sua missão divina. Então, lá no Evangelho, diz para a gente que Jesus ele veio cumprir, né, as profecias que foram anunciadas da sua vinda. E aí a gente, quando começa, né, a ler esses enunciados dos profetas, essa previsão dos profetas, eu não vou ler todas para não ficar cansativo, mas separei uma, que é de Isaías, em que ele fala: Eis porque o Senhor mesmo vos dará um sinal. Uma virgem ficará grávida e parirá um filho, e ele se chamará Emanuel. Bom, só para a gente tentar entender, né, nos escritos, né, bíblicos, Isaías, ele viveu uns 700 anos antes de Cristo, né? Então, já nessa época, ele fez, né, ele profetizou, né, que viria, né, que nasceria de uma virgem, né, e que ele se chamaria Emanuel, que na língua hebraica, né, no hebraico, ele significa Deus em mim, Deus conosco, né? Então, nessa passagem, a gente verifica que foi já um enunciado da vinda de Jesus e que, de fato, após, né, muitos anos, veio a se cumprir. Outra passagem também que a gente vê, outra profecia, de outro profeta, né, que é de Miqueias, que também viveu mais ou menos uns 700 anos antes de Cristo, ou até um pouco mais, que ele fala: e ele, o Cristo, se manterá e governará pela força do Eterno, e com a magnificência do nome do Eterno, seu Deus. E eles voltarão, e agora ele será glorificado até as extremidades da terra, e será ele quem fará a paz, né? Então, veja que esse profeta, ele ali distingue Deus de Jesus, né? Ele fala o quê? Que ele o enviará, né? E ele falará em nome do seu eterno Deus, né? Então, a gente, pelas passagens bíblicas, a gente, mais uma vez, afirma, né? E entende que Deus e Jesus não são os mesmos, tá certo? Claro que a todo momento a gente percebe que Jesus, ele estava imbuído, né, de um poder divino, imbuído de um sentimento divino, mas a gente tem que saber o quê? Separar, né, uma coisa da outra, certo? E Kardec, ele fala para a gente que o verdadeiro profeta, quem é o verdadeiro profeta? É um enviado de Deus para advertir, para esclarecer a humanidade. Então, se ele é um enviado de Deus, ele só pode ser um espírito, né, superior, como um homem de bem, né? Ele será conhecido pelos seus atos, que trarão o cunho de sua superioridade.
e pelas grandes coisas que realizará, pelo bem e para o bem, e que revelarão sua missão, sobretudo às gerações futuras, pois que conduzido muitas vezes e sem o saber, por uma força superior, quase sempre se ignora a si mesmo. Então, a gente, lá também no Evangelho, a gente vê a importância do verdadeiro profeta, né? Mas também a gente tem que ter cuidado com os falsos profetas, né? Também os espíritos nos fazem esse alerta, né? Mas quando a gente lê, né, estuda e percebe as características de um verdadeiro profeta, a gente sabe que ele está imbuído desse sentimento do bem, né? E por que não nos assemelharmos a Jesus, né? Não nos assemelharmos ao exemplo que Jesus foi, né? Do bem, né? Trazer a boa nova, trazer o amor ao próximo, né? Dizer para a gente que, embora naquela época não pudesse, né, esclarecer tantas coisas, mas dizer para a gente que o caminho, né, é o bem, é o amor, né? Não há outro, né? Não há outro caminho. E para concluir esse item, eu gosto muito de uma passagem, né? Que eu acho que nos traz esse conforto, né? Que é o capítulo do Evangelho, capítulo 6, que é o Cristo Consolador, né? Ele fala para a gente no Evangelho de João: se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Ou seja, ele rogará ao Pai, ele intercederá ao Pai, ele será o quê? Um mediador ao Pai, né? A fim de que fique eternamente convosco, ou seja, com todos nós. O Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece, mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito. E aí a gente olha o quê? Para o Espiritismo, né? E aí, por que não dizer que o Espiritismo, que a doutrina espírita, é esse Consolador prometido, né? A gente percebe que através do Espiritismo, né, Jesus traz, né, essa questão, né, de ser o Consolador prometido, porque a gente, através do Espiritismo, tem um conhecimento das coisas, a gente entende de onde a gente veio, né, por que estamos aqui, para onde vamos. Né? Então, na época, né, lá atrás, na época de Cristo, de Jesus, ele não podia esclarecer tudo, né? A ciência ainda não estava desenvolvida, a ciência ainda ia começar a engatinhar. Então, Jesus não poderia falar de muitas coisas, né? Porque não teria como ensiná-las, as pessoas não teriam como alcançar aquele entendimento. E aí a ciência veio e conseguiu, junto com o Espiritismo, nos mostrar que todos os fenômenos que a gente vê estudando, né, vistos, que foram realizados por Jesus e que vemos dentro das casas espíritas e que temos conhecimentos por aí afora, nas bibliografias, que esses fenômenos têm uma explicação, né, mas que tudo viria ao seu tempo, né, que tudo nos seria revelado ao seu tempo. Então, quando Jesus coloca nessa passagem, né, nesse capítulo, Cristo Consolador, né, que estará em vós e que ficará conosco, é essa doutrina. Né? Quando Jesus coloca que intercederá por nós, um Consolador prometido, ele está sendo um mediador, ele está sendo, né, um subordinado. No final desse item, do Obras Póstumas, ele coloca para a gente que não há igualdade de poder, né, entre Deus e Jesus. Né? Jesus, ele está subordinado aos desígnios de Deus, ele está subordinado à vontade de Deus, tá certo? Então, esse item foi bem interessante, porque a gente, por mais que as pessoas, algumas pessoas não creiam, né, a gente pode ver
nesse livro, né, na Bíblia, né, em que muitos creem nos fatos, a gente pode comprovar, através dos profetas, que sim, que viria esse Jesus, que viria esse Consolador, né, e que Deus o enviaria para todos nós. Então, esse item veio mostrar isso para a gente, veio nos dizer também que Deus designa ao seu servidor, né? E que a gente entende que esse servidor é quem? É Jesus Cristo, tá certo? Então, agora eu vou passar para o Humberto, que vai falar do item 8, o verbo se fez carne. Então, esse item, né, é que gerou uma confusão e às vezes até parece afirmar que Jesus era Deus, porque esse item diz assim, é do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E mais para frente ele fala, o verbo se fez carne. Bom, aí é questão de interpretação. Se a gente for tomar esse versículo ao pé da letra, aqui está dizendo que Jesus é Deus. Porém, se eu tomar esse versículo ao pé da letra, usando esse critério de interpretação do Evangelho, eu tenho que utilizar esse critério em todas as demais passagens. Porque senão, quem que decide o que eu devo interpretar ao pé da letra e o que eu não interpreto ao pé da letra? Né? Se for eu que decido, eu estou fazendo um julgamento em cima daquela passagem. Né? Eu estou decidindo o que é interpretável na letra e o que não deve ser interpretado ao pé da letra. Se eu for interpretar esse versículo ao pé da letra, eu vou cair em contradição no próprio Evangelho de João. Lá no capítulo 12, versículo 44, João diz assim, Jesus diz assim, quem crê em mim, não é em mim que crê, mas em quem me enviou. Mais adiante, porque não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, me prescreveu o que dizer e o que falar. O que falo, portanto, eu falo como o Pai me disse. Ou seja, se eu interpretar aquele versículo lá ao pé da letra, está me dizendo que Jesus é Deus. Mas aqui, nessa outra passagem, está me dizendo que são personalidades distintas. Né? Porque alguém enviou a Jesus e alguém está falando para Jesus, para que ele possa repetir essas palavras, transmitir essas palavras. Né? Então, por que eu vou interpretar aquele versículo inicial ao pé da letra e esse não? Né? Então, quando a gente olha esses versículos, tentando tirar o espírito da letra, a gente vai ver outro ensinamento aqui. Né? A gente vai ver que, tendo Jesus recebido diretamente a palavra de Deus, com a missão de revelar para a gente esses ensinamentos, e revelar aos homens os ensinamentos, então Deus falava através de Jesus. Né? Então, Jesus era o representante de Deus aqui na Terra. Tal afinidade de Jesus com o Pai. Então a gente tira a lição aqui, né, esse verbo que se fez carne, né, nesse sentido de que se fez carne sim, na presença de Jesus como representante de Deus, cuja sintonia com o Pai era tão perfeita que Deus falava através de Jesus. Então esse é o sentido do verbo que se fez carne. Lá no livro A Era do Espírito, de Chico Xavier, junto com Herculano Pires, o Chico nos faz a seguinte consideração sobre Jesus. Do que posso pessoalmente compreender dos ensinamentos dos espíritos amigos, consideramos Jesus Cristo como sendo espírito de evolução suprema, em confronto com a evolução dos chamados terrícolas que somos nós outros. Não o Senhor do sistema solar, com todo o respeito que temos à personalidade sublime de Jesus, mas consideramo-lo como o supremo orientador da evolução moral do planeta. O que é isso? Né? Jesus ele atingiu um grau de perfeição espiritual, né, supremo comparado a nós terrícolas, né, a nós que ainda estamos nesse mundo de provas e expiações. Ele coloca aqui, no Chico Xavier, que existe, né, espíritos, né, ainda superiores ao nosso Mestre Jesus, né, que governam, por exemplo, o nosso sistema solar. Que espíritos ainda mais superiores vão governar uma galáxia. Espíritos ainda mais superiores vão governar uma nebulosa. Né? Então, e aí a gente vai vendo que cada vez mais a gente vai estar tendo essa questão da evolução.
né? E outra coisa que ele coloca aqui, né, que a gente pode interpretar e tirar daqui, que Jesus, ele é o nosso governador espiritual do nosso orbe. Ele foi o artesão do nosso planeta, né? Então ele foi um co-criador em plano maior, né? Porque para criar um planeta, né, e governar um planeta, há de ser um espírito com um grande potencial divino, né? Mas divino sempre com D minúsculo, não com D maiúsculo, né? Mas existem espíritos com um grau de potencial criador ainda superior ao de Jesus, né? Como a gente falou, que criam sistemas solares, por exemplo, né? E Herculano Pires coloca assim, sobre Jesus, que Jesus seria o artesão da Terra. Olha que legal. Então, Jesus, ele arquitetou, planejou o nosso mundo e junto com colaboradores, seus ministros, né, e seus cooperadores, construíram o nosso planeta, o nosso orbe. É como se fosse uma mãe que cuida do seu lar, preparando um filho para chegar, né, que vai lá e prepara o quartinho, enfeita o quartinho, né, deixa ele bonitinho para a chegada do bebê. Então, Jesus fez a mesma coisa com a gente. Preparou esse lar que chamamos de terra, né, embelezou com tantas belezas naturais que nós podemos contemplar, com tantas possibilidades, para a chegada do homem na Terra. E aqui podemos fazer a nossa jornada de progresso e de evolução. Então, a gente olhar Jesus como homem, como um espírito, em nada tira o mérito da obra de Jesus, pelo contrário. Né? A gente vê que um espírito que foi criado simples e ignorante como nós, alcançou esse grau de perfeição sublime. Então, isso para nós é uma inspiração, né? Porque nós também podemos alcançar. Se olhássemos Jesus como Deus, a gente teria a impressão de que esse grau que ele atingiu é inalcançável, porque a gente jamais poderia alcançar um grau de perfeição de Deus, né? Então, a gente sempre vai alcançar um grau de perfeição relativa, jamais absoluta. Então, Jesus, sendo homem, e a gente tendo esse olhar, ele inspira-nos, como inspirou os primeiros cristãos, né? Então, como inspira os cristãos sinceros, né, verdadeiros, de sentido de buscar essa evolução, esse caminho, esse bem, né? Bom, é essa mensagem que eu queria trazer. Vou passar para o Sérgio, que vai continuar conversando conosco agora sobre outro tópico, que é Filho de Deus e Filho do Homem. Isso. Tem esse tópico lá nas Obras Póstumas, que é o Filho de Deus e Filho do Homem, né? Então, isso aparece muito nas citações de Jesus, dos apóstolos, né? Filho do homem, o Filho de Deus. Então, o título de Filho de Deus é longe de implicar igualdade, é muito ao contrário, indício de uma submissão. Ninguém é submetido a si mesmo, mas a alguém. Para que Jesus fosse em absoluto igual a Deus, fora preciso que ele existisse como Deus, como já foi falado pelo Humberto e Luciana, né? De toda a eternidade, e que fosse incriado, quer dizer, ele teria que ser incriado, né? Ele teria que ter sido eterno, né? Que a gente só sabe, como eles já falaram, que é eterno somente Deus. Nós fomos criados para eternidade, para vivermos na eternidade, mas nós não somos eternos. Então, Jesus também não é eterno. Ele foi criado para viver na eternidade. Então, ele foi criado. Então, essa expressão, filho, que Jesus usava, filho bem-amado de Deus, que aparece no Evangelho, deriva do fato de que, tendo Jesus chegado à perfeição, que o aproxima de Deus, possui ele toda a sua confiança e todo o seu afeto, né? Porque Jesus tem toda a confiança de Deus, né? Tem um planeta a governar. Então, veja a confiança, veja a intimidade desse espírito para com o Pai, né? Você só recebe uma missão do seu Pai, que seja uma missão de grande responsabilidade, se ele confiar o bastante e saber que você tem competência bastante para isso, né? Que é o caso do Mestre Jesus, né? E seguindo à frente, a expressão filho do homem, né? A expressão filho de homem que Jesus utilizou em inúmeras oportunidades tem outro significado. É para compreendê-lo e não é necessário remontar a Bíblia, que ela aparece lá no livro de Ezequiel. Lá no livro de Ezequiel
Ezequiel cita muito essa questão do filho do homem, né? Do filho, qualifica Jesus como filho de homem. Essa mesma qualificação do filho do homem, que aparece outras vezes lá em Ezequiel, tem várias citações, que aqui eu tenho várias citações, tá, meus irmãos? Só que se eu for ler, a gente vai passar aí de 10 horas da noite, não pode, né? Então, essa mesma qualificação de filho de homem, que aparece em outras citações de Ezequiel, parece evidente que significa o que nasceu do homem, por oposição àquilo que está fora da humanidade. O Senhor designou Ezequiel sob esse nome para lembrar-lhe que, apesar de dom da profecia que lhe fora concedido, ele pertencia à humanidade e não deveria considerá-lo dotado de uma natureza excepcional, né? A natureza excepcional dele estava no espírito, né? Mas, como a nossa irmã Luciana falou, ele nasceu aqui. Ele nasceu no planeta Terra, né? Teve um pai, uma mãe, né? Teve um corpo, não é isso? Então, ele falava muitas das vezes ele falava dessa filho do homem para mostrar a concepção de que ele estava na humanidade, né? Jesus deu a si mesmo essa qualificação com uma persistência notável. Ele persistia diversas vezes sobre essa qualificação, porque não é senão uma pouquíssima circunstância que ele se diz filho de Deus, com o objetivo evidente de lembrar que ele também, como criatura, pertence à humanidade, né? Que o Pai está lá, é o Pai, nosso Pai está lá, né? E Jesus, como Filho de Deus, está aqui, o nosso governador, né? Com tanta humildade, se colocou aqui presente entre nós. Fantástico, né? A gente começa a estudar Jesus, né, Luciano Humberto? A gente fica cada vez mais apaixonado por esse espírito, né? Porque é um espírito que nos traz muita esperança, né? Na bondade de Deus, né? Esse significado filho de homem na Bíblia, eu peguei lá na Bíblia, né? Esse significado, filho do homem, a expressão filho de homem aparece desde o Antigo Testamento. E seu significado correto dependerá do contexto em que ela é aplicada. No Salmo 8, versículo 4, por exemplo, essa expressão significa simplesmente homem e serve para apontar a debilidade e a dependência humana diante de Deus, a submissão a Deus, né? Então, a gente esgota aqui essa questão de que Jesus e Deus é o mesmo, né? Que Deus se encarnou aqui na Terra. Não. Jesus e Deus é a mesma em espírito, em amor, né? Jesus é o representante direto de Deus aqui. Assim como nós podemos ser representantes de Jesus, né? Em momentos de bondade, de amor, né? De caridade, nós estamos ali representando Jesus, nosso irmão maior, né? Então, após séculos de luta, né? E disputas vãs, né? No curso das quais colocamos inteiramente de lado a parte mais essencial do Cristo, do ensinamento do Cristo, né? A gente, às vezes, fica discutindo essas questões, né? Por séculos, né? Por vários séculos, que Jesus é Deus, que Jesus é isso, que Jesus é aquilo. E muitas das vezes, essas discussões levam a entendimentos que trazem até infelicidade à humanidade. Quantos interpretaram a palavra de Jesus para usar contra os seus irmãos? Né? Quantos? Né? Quantos de nós vemos usando ainda até hoje? A Luciana citou aí os falsos profetas. Quantos até hoje falam em nome de Jesus e praticam atos que levam à opressão, à discriminação, né? E se diz ali abençoado por Jesus, né? Então, hoje, mais do que nunca, nós devemos guardar o que há de mais essencial do Cristo. Que se nós estivéssemos estudando isso há séculos atrás, desde que quando Jesus apareceu, estivéssemos aprendendo, estudando, colocando em prática, hoje a humanidade estaria bem diferente, né? Mas nem tudo está perdido. Estamos aí às beiras de mudarmos esse planeta para um mundo de regeneração, aonde prevalecerá o bem,
Não vai ser um mundo perfeito ainda, mas será um mundo em que as pessoas praticam o bem, que têm o desejo do bem, que é onde não vai mais imperar o orgulho, a vaidade, a maldade. Porque seguiremos fielmente os ensinamentos do Mestre Jesus. E eu tenho aqui, como eu gosto sempre de trazer, uma citaçãozinha do nosso irmão Chico Xavier. Eu sou apaixonado pelo Chico, né? Tudo que eu falo, eu sempre coloco uma citação do Chico. Então, Chico disse que Jesus foi um verdadeiro revolucionário. Ele fala que Jesus foi um revolucionário, e foi. Mas um revolucionário do amor. Veio trazer o amor entre as pessoas, né? Então, Chico diz o seguinte: a revolução em que acredito é aquela que ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo, que começa pela corrigenda de cada um na base do que fazemos aos outros. Aquilo que desejamos que os outros nos façam. Isso é palavra do nosso irmão Chico Xavier. Então, queridos irmãos, vamos fazer daqui por diante uma grande corrente entre nós que estudamos esse espírito de luz, que nos deixou tantos ensinamentos. Vamos fazer uma corrente independente de religião, independente de situações econômicas, independente de questões de cidadania, de cor, de sexo. Vamos aplicar os ensinamentos de Jesus e ajudar ao Mestre Jesus a alavancar esse planeta o mais rápido possível para um mundo melhor, para um mundo onde que nós possamos acordar já pensando em Deus, já comungando com Jesus, e aonde não haverá mais dor, nem tristeza, nem doença e nem desigualdade social. Que a paz de Jesus continue sempre entre nós. Boa noite a todos. Nós estamos encerrando o nosso estudo de hoje. Foi um prazer estar com todos aqui presentes. Semana que vem nós vamos estudar sobre o papel da arte, né, no Espiritismo, e o papel da arte, a regeneração da arte pelo Espiritismo. Então, estão todos convidados a participar. E, para a gente poder encerrar, vou pedir para a Luciana fazer a nossa oração, desejando muita paz a todos e uma ótima semana de muita saúde, muita paz e muita harmonia. E assim, querido amigo Jesus, agradecemos pela oportunidade de estarmos algumas semanas estudando sobre Ti, aprendendo sobre Ti, e sem sombras de dúvidas, querido Mestre Jesus, querendo ser um pouco de Ti, querendo ser um pouco daquilo que Tu ensinaste, que Tu trouxestes através das parábolas como ensinamento, daquilo que Tu trouxestes como o exemplo vivificado. Agradecemos por termos o consolo de sabermos que Tu é o nosso mestre, é o nosso guia, o nosso modelo. Agradecer por ter nos enviado esse Consolador prometido, que é a doutrina espírita, que é o Espiritismo. Doutrina essa que nos fortalece, que nos faz crer que tudo passa, que nos faz crer que devemos acreditar no amanhã, devemos acreditar no próximo, devemos acreditar em nós mesmos e devemos ter forças para passarmos por toda e qualquer dificuldade, porque sabemos que Tu não coloca sobre nossos ombros fardos maiores que possamos carregar. Que tenhamos essa certeza, que tenhamos em nossos corações a fé que tanto precisamos nesse momento em que atravessamos, que tenhamos o amor pelo próximo, seja esse próximo que esteja no nosso seio familiar, ou aquele distante que nem conhecemos, mas que nesse momento difícil
precisa da nossa caridade, precisa do nosso amor. Que possamos, querido Mestre Jesus, não esquecer nunca que somos uma centelha divina e que não estamos aqui de passagem. Não estamos aqui de passagem no sentido de nada fazermos. Estamos, sim, nesse mundo para somarmos, para crescermos, para multiplicar. Que sejamos, Senhor Jesus, esse instrumento de multiplicação, que possamos multiplicar afeto, que possamos multiplicar pensamentos positivos, que possamos, enfim, Senhor Jesus, sermos bons servos da Tua seara. Nos ilumine, querido Mestre. Saiba que o Senhor é o nosso leme, que o Senhor é a nossa fonte inesgotável de fé. E contigo, junto de Ti, somos mais fortes. Fica conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, que a paz de Jesus esteja com cada um de nós. Muita paz a todos.